Meu irmão, minha irmã, só os olhos da fé nos fazem enxergar Jesus vivo e ressuscitado entre nós. E Jesus, com seu amor, abre os nossos olhos. Somos amigos de Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes ele então: de que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. Agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não nos abrasava o coração quando nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Os discípulos ali tristes, era um profeta poderoso, Ainda não tinham entendido nada. E naquela companhia é o terceiro dia. Ele está ali, ressuscitado ao terceiro dia. Mas eles não conseguem entender como isso aconteceu. E ele, com tanto poder, morreu daquela maneira. Mas ele está vivo, ressuscitado. E Jesus começa a lhes falar sobre a vida dele, a partir dos profetas, da palavra de Deus, para que eles pudessem ter um coração abrasado. Ó gente sem inteligência, ó gente sem fé. De repente nós estamos presos às circunstâncias como esses discípulos que amavam o Senhor, estavam sofrendo por isso, mas não entendiam verdadeiramente o que estava acontecendo, porque os seus olhos estavam vendados, os olhos não estavam abertos ainda pelo poder da fé verdadeira. Só a fé abre os olhos do nosso coração, da nossa vida. E é interessante, não é? Como Jesus explicava as Escrituras com poder e com toda a autoridade. Jesus vai passar adiante, eles insistem para que Jesus fique com eles. Sentam-se à mesa, Jesus parte o pão, abençoa, eles reconhecem então Jesus,
ao partir o pão. Jesus se dá todos os dias para nós no banquete do altar. É o seu corpo, é o seu sangue. É em comunidade, é na casa de Deus que nós sabemos verdadeiramente que Jesus está vivo, ressuscitado, porque nos dá o seu corpo e o seu sangue, nos sustenta, nos alimenta. Fora da presença da casa de Deus, fora do amor de Deus, nós não sabemos quem é Jesus. Até gostamos de ouvir a sua palavra, dizemos que ele é um profeta. Jesus não é um profeta, é o profeta pleno, definitivo. É a palavra total do Pai que se dá a cada um de nós. E quando ele fala, o nosso coração se abrasa. Quando ele nos toca, nós somos curados, nós somos libertados. Meu irmão, minha irmã, Deus está vivo, ele ressuscitou. Não fiquemos como esses discípulos, mesmo amando aquele homem, simplesmente pensando que ele era um profeta poderoso. Ele é o Senhor. A morte foi vencida. Deus está conosco. Vamos ver essa alegria, ver essa esperança, vida nova, ressurreição, coragem, esperança para o mundo inteiro. E nós somos felizes, bem-aventurados, que nós estamos à mesa com Jesus, participando da Eucaristia, recebendo o seu corpo e o seu sangue. Jesus se dá a cada um de nós de maneira física, permanece conosco de maneira física, através da Eucaristia. E somos tomados pelo poder, pela glória de Deus. É a alegria da ressurreição, é Deus que anda conosco. Quando nós o entendemos, quando nós temos medo, quando estamos preocupados, Ele vem tirar todo esse medo, toda essa preocupação, vem dever a nós a paz, aquecendo o nosso coração com a força do seu amor. Somos de Deus, Deus nos ama, Deus nos dá vida, Deus ressuscita a cada um de nós. Levanta-nos, ó Deus, é o que te pedimos, levanta-nos para te enxergar, para te encontrar sempre mais.